E passo agora a palavra ao senhor Manuel Antônio dos Santos, que é diretor jurídico da Associação Brasileira das Empresas de Software. Por favor. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de agradecer ao deputado Pedro Vilela, ao senador Ayrton Sandoval, ao senador relator Renato Molim, por ter propiciado esse ambiente para o debate. Gostaríamos de agradecer também a uma série de parlamentares que se dignaram, investiam à tarde para nos ouvir, é coisa muito difícil. O Fernando reclamou de falar depois de 5 ou 6 pessoas falando, mas quem ficou na segunda mesa tem o prazer de ter junto conosco, né, o Dr. Malaquias, que é representante da Receita Federal e que provavelmente é a melhor voz para as quais a gente possa mandar essa mensagem para o Executivo, né, além do próprio aconselhamento dos parlamentares, a respeito da importância dessa mudança. A Associação Brasileira das Empresas de Software, ela tem esse quadro representativo, 1.600 associados e conveniados, dividido, como vocês podem perceber, mais de 57% das empresas faturam ao redor de $1 milhão ano. O topo da cadeia, assim, as empresas que faturam mais, tem 6%, representa 6% do quadro associativo. Diferentemente do que a Brascom tem um grupo pequeno de associados, são empresas que têm um alto valor de receita e uma empregabilidade bem elevada. O quadro da ABS é bem mais dividido. Nós temos lá o setor todo representado, tanto as empresas que desenvolvem, como as que prestam serviço, as empresas que fazem a distribuição de programas de computador, empresas que trabalham em vários países desenvolvendo software, como Adobe, Microsoft, enfim, a cadeia toda está representada. A gente pode dividir o grupo em 4 setores, assim, 4 vertentes muito importantes. Os vendedores, distribuidores e as pessoas que fazem a representação de software, né? São os contratos de distribuição com os autores do software, e aí nomeiam revendas, ou então fazem a venda direta para usuários finais desses software desenvolvidos por terceiros. Essas empresas de representante de distribuidor e revendedor não estão incluídas, nunca foram excluídas na oneração, da folha de pagamento, desoneração, e é um ponto positivo, porque elas têm um valor agregado muito grande, não de mão de obra. O segundo grupo é empresas prestadoras de serviço, exclusivamente prestadoras de serviço. Tem um grande volume de empregabilidade, fazem, por exemplo, serviço de BPO, desenvolvem software sob encomenda, vendem hora de homem de trabalho. Foi muito importante a desoneração, porque essas empresas, de uma maneira especial, disputam o mercado com parceiros internacionais, principalmente da Índia e dos países asiáticos. Então, foi muito importante dar uma chance para essas empresas poderem disputar com o mercado internacional alguns serviços que antes não conseguiriam fazer o desenvolvimento. O quarto grupo são as empresas prestadoras de serviço que têm o software como plataforma. Então, tem o software mais ou menos padrão, que a gente conhece. Vamos pegar um RP muito conhecido, né, o representante está aqui presente, da TOTOS, né? As empresas vendem essa plataforma, mas tem que customizar. Qualquer um que comprar um software para administração do seu supermercado, para administração da sua fábrica, vai ter uma porção de customização. Então, essas empresas têm o software como plataforma, mas vendem muito serviço e são grandes consumidoras de mão de obra. Essas empresas, por sua vez, se dividem em 2 grupos. Aqueles que têm o software plataforma próprio, exemplo da Paradigma, da TOTOS, e outras empresas que conhecem a tecnologia, desenvolvem em cima daquela plataforma e adquirem dos titulares dessas empresas a licença de uso. Então, eles fazem 2 fornecimentos. Por exemplo, um especialista em Lotus Notes. Ele usa o Lotus Notes como plataforma, adquire as licenças da titular da tecnologia e agrega uma série de serviços e entrega esse pacote para o cliente. Essas empresas, de uma maneira especial, que têm o software como plataforma, mas vende muito serviço. E aquelas que são essencialmente prestadores de serviço, a mudança da base de cálculo da folha de pagamento é
e foi fundamental para a sobrevivência. Eu repito, nós não falamos em desoneração, porque a gente não pode olhar apenas para o aumento, a redução da arrecadação da contribuição previdenciária patronal. Se a gente começar a calcular os 4,5% que as empresas recolhem sobre a folha, com os 20% sobre a folha de salário, vai dar um déficit. Mas quando você percebe que foram gerados até 2014 130 mil empregos, as empresas cresceram a 12% ao ano durante 4 anos seguidos. Isso aumentou a base de cálculo do INSS sobre a receita. Esses 130 mil empregos são profissionais que vão pagar a sua contribuição previdenciária, os 8,5% a 11%. Essa receita vai entrar na base de cálculo, vai incidir em imposto de renda e também as contribuições sociais. Essa mesma folha de pagamento que cresceu vai ser base para as contribuições dos ESSOS, né, o SESC, SENAC e afiliados. Esse mesmo crescimento da folha de pagamento vai servir para a base de cálculo de fundo de garantia. Então, a gente faz esse desafio. A gente já mostrou isso aqui em 2015, no começo, quando foi a mudança, que era de 2,5 para 4. O setor de TI gerou aumento de arrecadação de contribuições previdenciárias, as contribuições sociais. Não dá para comparar apenas a arrecadação do INSS. Se a gente for olhar no próprio fundamento, mensagem, exposição de motivos da medida provisória que criou a desoneração, nós vamos lembrar que tinha 4 objetivos básicos. Impulsionar o crescimento, a gente estava em crise, precisava impulsionar o crescimento. A indústria cresceu a mais de 10% ao ano durante 4 anos seguidos. Formalização de empregos. Desses 130 mil empregos que foram aumentados, cerca de 70 mil veio de migração de gente que trabalhava sob a forma de PJ para o regime CLTista. Isso é um efeito da mudança da base de cálculo da folha de pagamento. E o terceiro objetivo que queria é que as empresas se capacitassem. E as empresas investiram muito nesse período em formação de mão de obra e capacitação de mão de obra. Então, os 4 pontos básicos que a lei da reoneração, da mudança da base de cálculo queria em relação ao setor de TI, nós cumprimos com esses 4 requisitos. Por isso que foi um choque quando, depois de terem sinalizado um crescimento, uma solidez do regime, porque era 2,5%, depois ele passou para 2%, foram incluídos setores, mais para frente mais 2 ou 3 ou 4 setores foram incluídos, veio toda uma ordem, o regime veio para ficar, pode acreditar que o regime é sério. No meio do processo, a gente vem com a medida provisória que transformou a contribuição de 2% em 4,5% e balançou as estruturas do setor. Todos os sinais positivos, de repente, veio essa mensagem negativa. E a pergunta básica que a gente faz é: o setor que acreditou, que formalizou, que se capacitou, que fomentou o desenvolvimento, de repente tem essa notícia, né? O que gerou esse aumento de imposto lá de 2% para 4,5%? 150% de aumento. É como se eu tivesse o ICM de 18% de uma hora para outra, ele passasse para 45%. Ou o PIS e COFINS de 7,25%, 9,25% para 23%. Mas aquelas empresas que estão mais centradas, em mão de obra, tiveram que se adaptar a essa realidade e ainda assim o regime para esse conjunto de empresas ainda ajuda no crescimento e no desenvolvimento. Muito bem. A pergunta que a gente tem é: quando vem agora, não só satisfeito de crescer a arrecadação de 2% para 4,5%, de aumentar em 150% a contribuição, vem a ordem para acabar com o regime. As empresas que acreditaram no governo, que mudaram a sua política, vão fazer o que agora? Vão demitir? Vão voltar de novo a migrar o CLTista para o regime das pessoas jurídicas, voltar à informalidade? Vão rescindir o contrato com os parceiros, com os clientes, inclusive contratos internacionais de grande duração? A pergunta básica é: se o governo é um dos maiores consumidores de TI, Caixa, Banco do Brasil, Serpro, tente agora chegar lá com um contrato de fornecimento e falar: olha, veio a mudança da base de cálculo da contribuição previdenciária, eu quero rever o meu valor, vê se a gente vai conseguir. Então, o mais importante, o mais triste, o mais
desconcertante em relação a essa medida é a insegurança que ela gera, a incredulidade, a descrença nas políticas governamentais. Esta mensagem que a gente manda não só para os empresários nacionais, mas os empresários internacionais. Eu vi uma frase, eu tenho isso escrito, e se alguém duvidar eu posso mostrar, de uma empresa brasileira que estava associando a uma empresa internacional. E a mensagem que eles receberam na segunda-feira passada foi: eu não invisto em país exótico. Eu não invisto em país. Essa mensagem que a gente está mandando para o mundo com essa mudança da base de cálculo. E por isso que a gente gostaria que, pelo menos, para aquelas empresas que são intensivas em mão de obras, para aquelas empresas que de BPO, de locação de mão de obra, e as empresas que usam o software como plataforma e desenvolvem uma infinidade de serviços associados a esse software, fosse mantido pelo menos a política dos 4,5% com não obrigatoriedade, para que as empresas pudessem continuar optando se o regime interessa ou não. Muito obrigado.